Descubra a incrível transformação após meu marido bloquear meu cartão. Uma surpresa emocionante. Maria olhava pela janela enquanto os raios de sol filtravam-se pela cortina desbotada. Era uma manhã comum na pequena cidade, mas a sensação de angústia a envolvia. O café esfriava na mesa à sua frente, mas ela não conseguia tocar na xícara. Hoje tudo parecia diferente e não de uma forma boa. Pedro, seu marido, decidiu bloquear seu cartão de crédito sem discutir, com a justificativa de que as contas estavam apertadas. Para ele, era uma maneira de proteger a família. Para Maria, porém, era um golpe em sua liberdade. Como ele pôde fazer isso? A indignação a consumia, e o silêncio entre os dois se tornava cada vez mais pesado. Ela, que sempre se dedicou a cuidar da casa e dos filhos, sentia seu valor se esvanecendo. Ali, naquele lar que deveria ser um abrigo, a atmosfera estava fria. A tristeza e a solidão tomavam conta do seu coração, enquanto ela tentava entender como seu marido não via sua angústia. O sentimento de desamparo crescia e, em meio ao desespero, uma fração de força começou a despertar dentro dela. Foi durante um café da manhã tenso, em que palavras afiadas cortaram o silêncio, que suas amigas chegaram. Entraram com a luz do dia, com sorrisos e abraços, percebendo a tristeza estampada no rosto de Maria. Elas conversaram sobre os velhos tempos, lembraram das artesanato que ela fazia com tanto carinho. Maria, você é uma artista. Olha o quanto você sempre se destacou. As palavras de suas amigas alimentaram uma centelha que parecia adormecida, mas que agora começava a brilhar timidamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Era isso. Algo dentro dela pulsava. Maria decidiu que mesmo sem apoio imediato, não deixaria que a situação controle sua vida. Com as sobras de materiais que havia acumulado, decidiu iniciar um pequeno ateliê no fundo de casa. Seus dedos exploraram as texturas dos tecidos, e cada corte, cada costura, trazia um alívio ao coração angustiado. Ao mostrar suas criações aos filhos, ela viu os olhinhos deles brilharem de orgulho, e isso a incentivava mais a seguir em frente. Na simplicidade de sua nova paixão, Maria percebeu que o amor familiar supera qualquer dificuldade. Como será no dia da feira? Com o passar das semanas, uma nova experiência batia à porta, a feira de artesanato da cidade. O nervosismo e a ansiedade percorriam seu ser, mas a determinação de mostrar seu trabalho falava mais alto. No dia, enquanto arrumava seu estande, viu Pedro entrar. O olhar dele a penetrava, e seu coração batia em descompasso. O que ele acharia dela? O que estava pensando? A feira poderia ser um divisor de águas em sua vida, mas o que Maria não sabia é que o desabrochar de sua força interna mudaria não só sua trajetória, mas também a maneira como Pedro veria a mulher que ele amava. Como essa transformação impactará a relação deles? Será que a força dela será suficiente para reestabelecer a harmonia no lar? Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a dominava. O dia da feira tinha chegado. As barracas estavam todas montadas, e o cheiro de pão de queijo e café fresco invadia o ar, misturando-se ao murmúrio alegre das pessoas que conversavam e riam. As cores vibrantes dos artesanatos expostos nas mesas a cercavam, mas, em seu peito, um nó ainda persistia. Ela olhou para suas criações, bonecas de pano, bijuterias feitas com carinho, e pequenos quadros que refletiam a vida simples e bela que desejava. Cada peça contava uma história, uma parte dela mesma, mas à medida que o tempo passava, seu olhar se fixava em Pedro. Ele estava parado um pouco mais longe, observando-a. O que ele estava pensando? A insegurança se arrastava dentro dela. Com um sorriso forçado, Maria começou a atender as primeiras clientes. As mulheres viam suas criações e elogiavam a delicadeza de cada detalhe. E assim, um a um, os olhares inquisitivos se transformavam em expressões de aprovação. O orgulho que nasceu no olhar de seus filhos naquele dia serviu como combustível para a determinação dela. Cada venda trouxe um pouco mais de confiança, e a sensação de que havia recuperado um pedaço de si mesma começou a se instalar. Maria, você é um talento, disse uma das clientes, enquanto segurava um colar de pérolas feito à mão. As palavras ressoaram como um eco de amor e reconhecimento. Diante daquelas palavras, Maria sorriu, não apenas para a mulher, mas também para Pedro, que continuava a observá-la.
Ela queria que ele sentisse a alegria dela, queria que visse que apesar dos desafios, ela havia renascido. E os homens? O que eles vão achar disso tudo? Pensou. As inseguranças voltaram à mente. O que Pedro achava de toda essa situação? Mas, antes que pudesse se perder em suas dúvidas, uma fila de compradores começou a se formar. Assim, com a adrenalina correndo nas veias, ela trocou risadas e histórias com os clientes. O dia parecia percorrer um caminho mais brilhante, e a energia ao redor a envolvia como um abraço acolhedor. Maria percebeu que estava cercada por uma nova rede de apoio. As mulheres ao seu redor compartilham suas histórias de luta e superação. Cada palavra contava como elas também haviam enfrentado os desafios da vida. A luz do sol começava a se inclinar no céu, e Maria sentiu um frio na barriga. O dia estava chegando ao fim e Pedro ainda não havia se aproximado. Decidiu que era a hora. Com o coração acelerado, caminhou em direção a ele, seus passos firmes, o olhar determinado. Oi, você gostou do que viu? Perguntou, tentando esconder sua ansiedade. Pedro a olhou nos olhos, pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno surgiu em seu rosto. Sim, você realmente se superou, Maria. Eu não fazia ideia de que tinha tanto talento. As palavras dele a tocaram fundo. Mas antes que ela pudesse responder, ele continuou. Posso te ajudar com algumas vendas, se você quiser. A proposta o deixou em estado de choque. O que havia mudado? O que tinha causado essa transformação repentina em Pedro? Maria queria acreditar que esse era um sinal, mas a desconfiança ainda pairava. Um chamado no fundo da feira a fez desviar o olhar. Havia uma multidão se formando à sua esquerda, e uma mulher de cabelos longos e revigorantes estava subindo ao palco. A próxima banda está prestes a começar. Venham dançar. O som da música contagiante reverberou pela feira, e Maria sentiu seu corpo se mover involuntariamente. Ela estava à beira de um novo capítulo em sua vida, mas como isso realmente mudaria tudo ao redor dela? Decidida a aproveitar aquele momento, Maria puxou Pedro para dançar. Os movimentos eram incertos, mas havia um brilho renovado em seus olhos. Será que essa dança selaria um novo começo para o relacionamento deles? No calor do momento, ela percebeu que não eram apenas os passos de dança que estavam prestes a mudar, mas toda a sua história. O que mais poderia acontecer naquela noite mágica? O que mais a vida tinha reservado para ela? Maria sentiu a música invadir seu corpo como um sopro de vida, uma força que a fazia esquecer do mundo ao seu redor. Cada passo que dava ao lado de Pedro era como uma nova batida do coração. A alegria que se espalhava pela feira era contagiante, e naquele instante, a ansiedade desapareceu. Ela se permitiu dançar, rir e ser livre, como se as tensões do passado não fossem mais do que sombras distantes. Pedro ainda parecia hesitante, mas à medida que a música aumentava, ele começou a relaxar. Os sorrisos nas faces dos outros dançarinos iluminavam a noite, e Maria queria que aquele momento durasse para sempre. A liberdade da dança era mais do que física, era emocional, um chamado para um recomeço. Você se lembrou de como dançar, brincou Maria, olhando para Pedro. Ele sorriu, seu rosto iluminado por uma nova faísca de felicidade. Eu só precisei de uma boa parceira, ele respondeu, puxando-a mais perto. O olhar nos olhos dele estava mudando, e Maria podia sentir a conexão entre eles se fortalecendo. Mas então, como uma nuvem passando pelo céu claro, uma lembrança cruel atravessou sua mente. Os momentos de tristeza, a separação, tudo que os mantinha distantes. Será que este era apenas um momento passageiro, um desvio antes do que estava por vir? A música mudou e pessoas ao redor começaram a se reunir em torno do par, criando uma pequena multidão. As palmas e gritinhos incentivavam-nos. Maria poderia sentir aquele calor, pulsando e encorajando-os a continuar. Ela sabia que a dança poderia ser só um começo, mas tinha receio do que poderia acontecer em seguida. Após alguns minutos, puxando um pouco de fôlego, Maria ouviu a banda tocar uma balada suave. Ela sentiu o coração acelerar. Seria agora o momento certo para perguntar a Pedro sobre tudo? Sobre as promessas não cumpridas? Sobre o que mudou nele? Ao olhar nos olhos dele, Maria notou que as faíscas começavam a se transformar em centelhas. Havia algo novo ali, mais aberto, mais sincero. Ela decidiu arriscar. Pedro, podemos conversar sobre nós depois? O que aconteceu antes, tudo? Ela hesitou, tentando encontrar palavras que não soassem acusatórias. Eu sinto que precisamos esclarecer algumas coisas. Claro, eu também quero. A resposta dele foi rápida, mas havia uma hesitação no olhar que a fez sentir um frio na barriga. Então a música baixou, quase como se respeitasse o momento de vulnerabilidade entre eles. Mãe! O grito de um dos filhos de Maria cortou o ar, trazendo a atenção de volta. Enquanto ele corria em direção a ela,
O brilho em seus olhos era de pura alegria. Olha, a Feira da Alegria começou. Tem muita coisa legal. Ele puxou a mão dela, incapaz de conter a empolgação. Maria olhou para Pedro, buscando um sinal. O que fazer agora? Era como se o universo estivesse atirando várias oportunidades de esperança, mas a realidade estava sempre lá, esperando o momento certo para lembrá-los do que tinham enfrentado. Ela não podia deixar escapar a chance de conversar com Pedro, mas também não queria desiludir os filhos. Então decidiu que agora era a hora de abraçar a alegria e a esperança que a feira proporcionava. Vamos lá, vamos ver, respondeu Maria ao filho, tentando encontrar um equilíbrio entre os desejos do coração e as responsabilidades da maternidade. Enquanto corriam juntos em direção à agitação da feira, Maria sentiu um misto de excitação e medo. O que mais estava por vir? Quais verdades teriam que enfrentar ao longo daquela noite? O sorriso de Pedro ainda flutuava em sua mente, mas a incerteza o acompanhava. Uma nova chance estava diante dela. Mas seriam eles capazes de agarrá-la? E no fundo, Maria se perguntava, realmente estavam prontos para enfrentar o que viria? O calor da feira envolveu Maria como um abraço acolhedor. Enquanto seu filho puxava sua mão ansiosamente, ela sentiu as cores vibrantes ao seu redor, barracas cheias de doces, os sons de risadas, o cheiro de pipoca no ar. Uma explosão de alegria, mas também de confusão. Olha, mãe, olha aquela roda gigante. O menino apontou, os olhos brilhando de entusiasmo. Maria sorriu, mas a transformação que sentia em seu peito a impedia de mergulhar totalmente na alegria daquele momento. E onde estava Pedro? Ele parecia perdido em meio à multidão. Sua presença ao lado dela agora era uma sombra que a seguia. Enquanto as crianças se divertiam em um jogo de argolas, Pedro se afastou, observando a cena com um olhar distante. Ela decidiu se aproximar dele, a curiosidade misturada com um sentimento de necessidade. Pedro, está tudo bem? Perguntou, enquanto a música suave recomeçava em um fundo festivo. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Maria, às vezes me sinto como se estivesse carregando um peso. Não sei se essa noite é suficiente para resolver tudo, mas podemos tentar, ela insistiu. Estamos juntos agora, e isso conta. Ele olhou para ela, e Maria percebeu que naquela troca de olhares existia uma centelha de entendimento, mas também um abismo de incerteza. Às vezes, eu só preciso saber se você ainda confia em mim. A resposta dela estava entalada na garganta. Na verdade, a confiança é um fio delicado, e fazia tempo que não sabiam como tecê-lo novamente. Eu quero, Pedro, mas as cicatrizes ainda estão aqui. O gesto dela indicou o coração, que pulsava rápido entre o medo e a esperança. Uma explosão de fogos de artifício iluminou o céu, fazendo uma chuva de cores que refletia no rosto das crianças ao redor. Mas naquele instante, o que Maria viu no olhar de Pedro não eram explosões de alegria, mas uma tristeza profunda, quase metálica. Ele parecia enraizado em suas emoções, como se o brilho da festa ao seu redor não fosse suficiente para desviar sua mente das sombras do passado. Maria respirou fundo e tomou a coragem que lhe restava. Podemos começar a falar agora, mesmo aqui entre as risadas e os fogos? O que temos pode parecer difícil, mas devemos falar sobre isso. Eu não quero mais esconder o que sentimos. Pedro hesitou, mas então assentiu lentamente. Vamos encontrar um lugar mais tranquilo? Preciso de um segundo para processar tudo. O coração de Maria deu um solavanco. Era agora ou nunca. Com os filhos à frente rindo e correndo, Maria puxou Pedro em direção a um canto mais afastado da feira. E enquanto caminhavam, ela sentia a pressão das palavras comprimidas dentro dela. Voltando à superfície. Quando chegaram a um espaço mais vazio, o clima da feira ecoando ao fundo, Maria olhou para Pedro, pronta para desvendar o tal agora. Do que você está realmente com medo, Pedro? Ele hesitou, as palavras parecendo pesadas em sua boca. Eu tenho medo de que não possamos voltar a ser os mesmos e de que você não queira isso. A verdade é que eu quero, Pedro. Quero que a gente se encontre novamente. Mas para isso precisamos ser honestos. Então, enquanto os fogos ainda estouravam ao longe, e a alegria da feira continuava, Maria percebeu que essa conversa poderia ser o divisor de águas que tanto desejavam. Mas havia mais por vir, e nesse momento de vulnerabilidade, algo ainda mais profundo e inesperado estava prestes a surgir. Seria possível que alguém ou algo do passado voltasse a se inserir em suas vidas, trazendo novas complicações? O destino parecia preparar sua próxima jogada, e a tensão pairava no ar. Maria olhou para Pedro, a ansiedade apertando seu peito. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo, e a tensão no ar era palpável. As vozes da feira pareciam distantes,
Como se o mundo ao redor tivesse se silenciado enquanto eles se preparavam para mergulhar em suas verdades. Ele finalmente rompeu o silêncio. Maria, eu não estou certo sobre como expressar tudo isso, mas existe alguém que ainda ocupa um espaço na minha mente. Às vezes, sinto que estou fugindo dessa lembrança. A confissão dele soou como um eco doloroso no coração dela. As palavras dele cortaram o aire, e Maria se sentiu tensa. Alguém? Pedro, estamos aqui, nós dois. Ela tentou esconder a reação automática de dor. Você está falando sobre alguém do passado? Pedro assentiu, a expressão no rosto dele era de alguém que carregava uma culpa indesejada. Ela era uma amiga, mas as coisas se complicaram. Sinto que não te contei tudo, e isso me consome. Maria sentiu um frio na barriga. Lembranças de dias felizes, tardes ensolaradas, foram rapidamente substituídas por uma sombra de insegurança. Por que não me disse antes? O que mais você esconde? Porque eu tinha medo de que você me visse de forma diferente, de que esse peso se tornasse um abismo entre nós, ele respondeu, o olhar fixo no chão. E eu não queria te machucar. Um silêncio denso pairou entre eles. As luzes da feira piscavam, mas a atmosfera à sua volta estava carregada. Maria respirou fundo para aplacar a tempestade de emoções em seu interior. Você acha que eu sou forte o suficiente para lidar com isso? Para entender o que aconteceu? Eu não sei, Pedro sussurrou, a sinceridade em sua voz deixando seu peito pesado. Só sei que desde que nos separamos, essa vida sem você se tornou insuportável. Os momentos que compartilhamos têm algo especial, e eu não quero perdê-los. Os sons festivos da feira pareciam começar a voltar, como se também estivessem esperando por uma resolução. Maria sentiu uma mistura de raiva e amor pulsando em suas veias. Era decepcionante saber que ele ainda estava preso a alguém que não era ela, mas ao mesmo tempo, ela conhecia o peso das escolhas feitas. Você quer que eu entenda o quê? Que está me pedindo outra chance? Ou que essa amiga ainda é uma parte da sua vida? A fragilidade da pergunta lhe queimou a garganta enquanto ela falava. Pedro levantou a cabeça, os olhos refletindo a confusão e o desejo de se libertar. Não como você está pensando. Eu só quero que você saiba que por mais que eu tenha tentado, não consegui me livrar dessa parte de mim, um pedaço que me lembra do que éramos. O coração de Maria pulsava fortemente. Algo dentro dela estava se rompendo, enquanto uma nova emoção começava a surgir. O que ela precisava fazer? Continuar lutando ou confrontar os fantasmas do passado? Pedro, ela começou, a voz tremendo, precisamos decidir o que queremos. O que isso significa para nós? Para o futuro? Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu acima, Maria percebeu que não havia como voltar atrás. A conversa que eles começavam poderia ser uma ponte para a cura, ou um caminho para a separação definitiva. E no fundo de seu coração, uma pergunta ressoava: eles realmente poderiam curar as feridas do passado e se abrir para um futuro juntos? Mas antes que pudesse completar esse raciocínio, um grito distante cortou o ar, atraindo a atenção de Maria e Pedro. Eles se viraram, prontos para entender o que havia acontecido. O caos que se seguiu poderia ser a complicação que eles tanto temiam, ou a interseção de destinos que mudaria tudo de vez. Maria olhou em volta, a ansiedade agora abalada pela confusão que o grito trazia. O céu iluminado pelos fogos de artifício contrastava com a escuridão que crescia em seu coração. Pessoas começaram a correr, e a feira, antes vivaz, agora se tornava um lugar turbulento. Pedro, o que está acontecendo? Ela perguntou, tomando o braço dele. O gesto parecia um impulso instintivo, um reflexo de querer estar perto. Vamos, Pedro respondeu rapidamente, puxando o ar em direção à origem do grito. O som era de uma mulher, e à medida que se aproximavam, Maria viu que uma multidão se reunia em torno de algo. Seu estômago embrulhou com a possibilidade do que poderia ter acontecido. Quando chegaram mais perto, a cena se desvendou. Uma mulher caída no chão, os olhos abertos em choque, cercada por pessoas que tentavam prestar socorro. Maria reconheceu a expressão de desespero nos rostos ao redor. Era como se o mundo tivesse parado mais uma vez, mas dessa vez, para testemunhar uma dor profunda. Pedro se afastou um pouco, focando na situação. Maria, por outro lado, se sentiu paralisada. O grito da mulher ecoou em sua mente, semelhante à dor que ela mesma sentia. E enquanto observava a cena, questionava suas próprias feridas. Maria! Pedro chamou, voltando-se para ela. Vamos ajudar. Ele parecia determinado. Não havia espaço para hesitação. Maria respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Juntos, eles se aproximaram mais, e Pedro ofereceu seu lenço para estancar um pequeno corte que a mulher tinha na testa. A cena era intensa, ela gemia, claramente assustada. Vai ficar tudo bem, Pedro tentou acalmá-la.
Maria não sabia se aquelas palavras eram verdadeiras, mas algo dentro dela se partiu vendo a fragilidade daquela mulher, refletindo a própria fragilidade que sentia em relação a Pedro. Quando o serviço de emergência chegou, o alívio foi instantâneo, mas também trouxe uma nova onda de perguntas na mente de Maria. A vida é assim, não é? Um momento de alegria, um grito de dor e em um piscar de olhos, tudo pode mudar. Vamos conversar, Pedro sugeriu assim que a agitação começou a se acalmar. A conversa que havia sido interrompida precisava continuar, e agora mais do que nunca. Com as luzes da feira piscando ao fundo, eles se afastaram do tumulto, para um canto mais tranquilo. Maria sentia seu coração bater forte, não apenas pela adrenalina do caos, mas pela necessidade urgente de resolver as questões que os separavam. Sobre aquela amiga Maria começou, mas foi interrompida por um súbito olhar de Pedro. Uma expressão que misturava dor e desespero. Ela na verdade não é só uma amiga. É alguém que eu amei de verdade. Nós tivemos algo intenso. As palavras dele saíram pesadas, como se carregassem o peso de um vínculo que ainda não havia sido desligado. A pressão no peito de Maria aumentou. A cada palavra do passado parecia que um novo golpe aparecia. Então é isso? Eu sou só um substituto? Pedro balançou a cabeça incrédulo. Não, Maria, não é isso. Eu só precisava te contar, precisava ser honesto. Eu não quero que você se sinta inferior. Você é tudo que eu sempre sonhei. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Maria, misturadas com raiva e vulnerabilidade. Como ele poderia dizer isso e ao mesmo tempo manter um pedaço do passado como um fantasma entre eles? Não sei se consigo lidar com isso, Pedro, ela murmurou. A confusão a envolvia, cheia de desejos e medos. Neste momento, enquanto os ecos dos risos e música da feira ainda ressoavam ao longe, um novo grito quebrou o ar. Desta vez não era um grito de socorro, mas de algo mais próximo do perigo que eles poderiam ter perdido. O pavor voltou, trazendo uma nova tensão. O que mais precisariam enfrentar naquela noite? E assim, Maria se viu no centro de um redemoinho, onde suas emoções colidiam como os fogos de artifício que ainda explodiam no céu. A conversa estava longe de terminar, e o futuro deles ainda pairava perigosamente entre possibilidades e destinos incertos. Maria sentiu o coração disparar novamente. O grito continuou ecoando em seus ouvidos, mas agora os olhos dela estavam fixos em Pedro, esperando que ele tivesse uma resposta que aliviasse a carga pesada que tomava conta de seu peito. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, e a comunicação entre eles estava prestes a se quebrar novamente. Pedro, o que foi isso? Ela perguntou, quase implorando por uma resposta. A tensão no ar era palpável, densa como uma tempestade prestes a desabar. Eu não sei, ele respondeu, olhando para a direção de onde o grito viera. Vamos ver. Com isso Pedro puxou Maria mais uma vez, e juntos eles seguiram em direção ao barulho, onde uma nova multidão começava a se formar. Cada passo que davam parecia pesava mais. O medo e a incerteza assombravam seus corações. Quando chegaram, a cena era de total desordem. Uma mulher jovem estava sendo sustentada por amigos, a expressão de pânico em seu rosto denunciava que algo terrível havia acontecido. Um homem estava no chão, visivelmente machucado, cercado de pessoas que chamavam por um médico. As emoções começaram a transbordar nos olhares atônitos. Meu Deus, não pode ser! Maria sussurrou, a angústia crispando sua voz. Era um lembrete sombrio de que a vida, em sua fragilidade, podia se desfazer em um instante. Pedro a segurou pela mão, como se isso pudesse ancorá-la, mas Maria estava em um turbilhão. Em meio à agitação, seu pensamento ainda girava em torno das revelações que acabará de ouvir. A intensidade do momento parecia se fundir ao seu desespero pessoal. Tudo o que ela queria era encontrar um sentido, um caminho que os levasse de volta à tranquilidade. Mas as dúvidas sobre o lugar que ocupava no coração de Pedro eram como cicatrizes abertas. Vamos, precisamos fazer algo. Pedro disse, e a determinação em sua voz a puxou de volta da espiral de seus pensamentos. Ele se lançou entre a multidão, enquanto Maria o seguia como uma sombra, hesitante mas decidida a não se descolar dele. As pessoas estavam apavoradas e confusas. As vozes se entrelaçavam, e cada grito parecia um apelo mais alto que o outro. Maria sentiu uma onda de calor subir por seu corpo, e a necessidade de ajudar se intensificava. Eles encontraram o espaço ao redor do homem no chão, e Pedro não hesitou em perguntar se havia algum profissional de saúde por ali. Eu sou enfermeira, uma mulher se adiantou com o olhar concentrado na situação. Eu preciso de alguém forte para me ajudar a movê-lo. Pedro, sem pensar duas vezes, ofereceu seu apoio. A ação parecia uma forma de fugir das turbulências emocionais que o sufocavam.
Maria, ao vê-lo assim, sentiu uma mistura de orgulho e angústia. Ele estava ajudando, mas a ela parecia que estava se afastando enquanto o homem era cuidadosamente levantado e levado para a ambulância. Maria percebeu que a realidade poderia ser ainda mais cruel. O que aconteceria com ela e Pedro se uma situação como essa acontecesse com eles? O que preservaria a relação entre dois sentimentos tão intensos e pequenos segredos? Pedro, agora ao seu lado novamente, respirou fundo. A adrenalina começava a diminuir, mas o peso de suas palavras ainda pairava no ar. Eu não sei como lidar com tudo isso, ele disse, olhando diretamente nos olhos de Maria. Mas quero que saiba que a gente pode superar, se você estiver disposta. Ela sentiu uma mistura de esperança e incerteza correr pelo seu corpo. O futuro ainda era nebuloso, cheio de perguntas sem respostas. Como podemos superar se não sabemos nem o que está nos separando? Maria murmurou sem tirar os olhos dele. A noite continuava a se desenrolar, e o festival ao redor deles parecia um mundo à parte. Mas a tensão entre eles era como um fio de teia, leve e frágil, prestes a se romper a qualquer momento. Quando de repente uma nova sirene cortou o ar, seguida de gritos que ressoavam como ecos do que poderiam ser seus próprios tormentos. Maria olhou para Pedro, seu coração acelerando. O que viria a seguir? O que mais aquela noite guardava para eles? Maria sentiu um frio na espinha. A sirene parecia ter atravessado o espaço entre eles, como um instante congelado que revelava todas as suas incertezas. Pedro, que até então havia sido sua âncora, parecia tão vulnerável pelo olhar que agora trazia uma mistura de confusão e medo. Pedro, ela começou a falar, mas as palavras falharam. O som da sirene se perdia entre as vozes da multidão. Por um momento as luzes do festival pareceram distantes, tão distantes quanto seus próprios sentimentos. Precisamos nos afastar dessa confusão, Pedro disse, puxando-a delicadamente pelo braço. E mesmo que a adrenalina ainda bombeasse em suas veias, havia um resquício de medo no tom dele. Maria não hesitou em seguir, mas cada passo era como pisar em terreno incerto. Eles se afastaram da agitação, até um lugar mais calmo sob um toldo de um bar. As luzes piscantes do festival refletiam nos olhos de Maria, mas seu coração estava pesado como se tivesse um peso maior que seu corpo. Pedro a olhou, buscando por respostas que ela também não tinha. Eu não consigo sair dessa tensão, Maria, ele finalmente disse, com um tremor na voz. E isso me assusta. A sinceridade nas palavras dele fez Maria sentir que um véu invisível se rompera entre eles. A fragilidade que ambos estavam vivendo era palpável, como se o mundo ao redor houvesse desaparecido, deixando apenas os dois em seu universo caótico. Eu também estou assustada, ela confessou, o olhar mais profundo, vulnerável. Assustada com o que nós somos, com o que pode acontecer. E se não encontramos um jeito de lidar com isso, Pedro, o que será de nós? Pedro respirou fundo e encostou a cabeça contra a parede fria ao lado dela. A noite estava ficando mais fria, e a brisa leve parecia sussurrar verdades que eles estavam evitando. Um silêncio carregado se instalou, quebrado apenas pelos risos distantes e pela música que ecoava no festival. Às vezes eu sinto que estamos perdendo algo importante, Pedro começou hesitante. Mas não sei como encontrar de volta. Maria olhou para ele e viu não só o homem ao seu lado, mas um pedaço do que ela sempre sonhou. E ali, naquele instante, sentiu uma necessidade urgente de se expressar. A mistura de raiva, amor e confusão estava prestes a explodir. Estar juntos deveria ser mais simples, e deveria nos fazer felizes. Mas parece que a cada dia que passa estamos mais distantes, não é? Uma lágrima escorregou pelo rosto de Maria, e Pedro se aproximou instintivamente hesitante. Como se temesse quebrar o frágil cristal que se tornará o estado emocional deles. Eu não quero que isso acabe assim, ele murmurou, a voz embargada. Não quero perder você. A sinceridade das palavras de Pedro rasgou a bolha que o cercava. Maria sentiu uma onda de emoção. Tudo o que precisava agora era um sinal, um empurrãozinho para entender se o amor que compartilhavam ainda valia a pena lutar. E nesse momento, quando suas mãos se encontraram, havia uma conexão de esperança em meio ao caos. Mas antes que pudessem se aprofundar na conversa, o grito de uma mulher à distância interrompeu o momento. O pânico surgiu novamente e ambos olharam em direção ao som. O festival, que antes parecia um refúgio divertido, agora se tornava um campo de batalha emocional. E se for algo mais uma vez? Maria perguntou, o coração batendo descompassado. O que faremos se isso nos atingir de novo? O que vamos dizer um ao outro quando as coisas ficarem ainda mais difíceis? Pedro a encarou e naquele instante, um entendimento silencioso passou entre eles. Maria podia ver o desejo de lutar por algo maior em seus olhos.
Eles precisavam se desvencilhar do medo e transformar a dor em uma determinação renovada. Mas a jornada à frente parecia repleta de desafios, e o medo de não conseguirem se manter unidos era como uma sombra constante. Precisamos descobrir, juntos, Pedro respondeu, a determinação começando a brilhar em seus olhos. E com isso, uma nova sirene se aproximou, ecoando não só no ar, mas ressoando também em seus corações. O que eles fariam na sequência parecia ser uma escolha crucial. Estariam eles prontos para enfrentar mais um obstáculo, mesmo diante do desconhecido? Maria respirou fundo, um impulso automático de tentar recuperar a calma em meio ao caos. Mas a sirene a seguia, cortando o ar como um aviso. O festival ao redor deles havia se transformado em um cenário de incertezas e sombras. As luzes piscantes agora pareciam apenas lembranças de risos e diversão que tinham se dissipado sob a pressão do momento. Precisamos nos afastar daqui, ela disse a voz firme, tentando colocar a força que sentia em suas palavras. Pedro a olhou, e embora a ansiedade o dominasse, havia algo mais, um lampejo de compreensão no olhar dele. Ele acenou a cabeça e começaram a caminhar, o desejo de sair daquela tensão crescendo em ambos. Não muito longe, encontraram um pequeno jardim escondido, afastado da música ensurdecedora e dos gritos nervosos. As árvores balançavam suavemente, como se também estivessem sentindo o peso da situação. Maria se deixou cair em um banco de madeira, os pensamentos girando como uma tempestade em sua mente. Pedro se sentou ao seu lado, e mais uma vez o silêncio os envolveu. Mas havia uma sensação diferente no ar, uma urgência para falar, para desabafar. Maria, eu sei que estamos passando por um momento complicado, mas você é tudo o que eu sempre quis. Não podemos perder isso, ele disse, olhando fixamente para as mãos. Ela se virou para ele, os olhos brilhando em meio à escuridão da noite. Mas como podemos manter isso quando tudo parece tão frágil? O medo está sempre à espreita, e eu tenho medo do que podemos nos tornar, ela respondeu, sua voz tingida de desespero. Pedro respirou fundo. Eu não posso prometer que não teremos mais obstáculos, mas posso prometer que lutarei por você, que farei o que for preciso. Essas palavras tinham um peso, uma gravidade que Maria percebia ecoando em seu coração. O amor que compartilhavam, mesmo que abalado, era real. E por um breve instante, ela conseguiu enxergar um vislumbre de esperança. Mas logo uma nuvem de dúvida se instalou, e ela se questionou, será que lutar era realmente suficiente? E se nós não formos mais os mesmos? E se o que tínhamos nunca voltar? Questionou ela, uma mistura de tristeza e fragilidade na voz. Não há como saber, mas não podemos nos entregar ao medo. Eu não quero olhar para trás um dia e ver que deixamos a chance escapar por estarmos paralisados. Ele respondeu, com a determinação pulsando em cada palavra, fazendo ecoar dentro dela um antigo desejo de não se render. Nesse momento, a atenção deles foi desviada para uma agitação à distância no festival. Um grupo de pessoas correndo, gritando em pânico. Desenvolvimento em cadeia como uma onda se espalhando. Pedro e Maria se entreolharam, o medo ressoando novamente em seus corações. O que estava acontecendo? A cidade sempre fora um lugar seguro, e agora, em meio ao cenário familiar do festival, a crença de que tudo era seguro se desmoronava. É melhor voltarmos, disse Pedro, a voz tensa enquanto se levantavam. Maria sentiu seu coração acelerar. O que poderia estar por trás daquelas corridas frenéticas? O que mais estavam prestes a enfrentar? Antes que ela pudesse responder ou mesmo se decidir, um grito ecoou mais perto agora. Olhando ao redor, Maria percebeu algo que a fez parar. Uma silhueta familiar estava entre a multidão, uma figura que parecia conhecida, mas estava envolta em uma nuvem de mistério e apreensão. Ela piscou, tentando enxergar melhor, mas a figura logo se misturou ao fluxo dos que escapavam. Maria, venha! Pedro puxou-a, seu tom frenético quebrando a concentração dela. Ela hesitou por um instante, lutando contra a vontade de seguir em frente ou ir atrás daquela figura. O que aquele momento significava? Sair em busca do desconhecido ou correr para a segurança do que conheciam? A escolha estava diante dela, e Maria precisava decidir rapidamente. Seria esse o início de uma nova fase? Poderiam os desafios que estavam prestes a enfrentar finalmente solidificar a conexão que havia se desfeito? As perguntas dançavam em sua mente enquanto eles se afastavam da confusão, prontos para enfrentar o próximo desdobramento de suas vidas. Enquanto a agitação do festival aos poucos se dissipava, a noite fez um silêncio pesado, como se o próprio tempo hesitasse diante do que estava prestes a acontecer. Maria e Pedro, ainda sob o impacto da adrenalina, encontraram um espaço mais calmo, longe dos gritos e correria.
O cheiro de pipoca e da comida de rua já não traziam mais alegria, mas se transformavam em recordações nostálgicas de uma época mais simples. Vamos falar sobre nós, Pedro, Maria começou, a voz tremendo, mas firme. Precisamos encarar nossas verdades agora. A intensidade de suas palavras ficou palpável entre eles, um convite para que ambos mergulhassem nas profundezas de seus sentimentos e medos. Pedro assentiu, os olhos fixos nos dela, um misto de medo e determinação. Eu sei que estou carregando um peso, mas o que eu sinto por você nunca deixou de existir. Precisamos reconstruir o que foi quebrado. A sinceridade dela ressoou como uma melodia familiar, tocando as fibras mais profundas do coração de Maria. Houve um tempo em que confiávamos um no outro, e isso ainda existe, não é? Perguntou Maria, tentando buscar um ponto de conexão no meio de todo aquele caos. Mas o medo de perder-se novamente quase a sufocava. Sim, e essa confiança é fundamental. Eu quero que saibamos que podemos juntos, que apesar do que aconteceu, há espaço para um recomeço. A esperança brilhou nos olhos dele, e pela primeira vez, Maria pode ver não só sua vulnerabilidade, mas também a determinação de lutar pelo que era importante. Sem se importar com o quanto poderia doer, Maria respirou fundo e continuou. Em algum momento, eu precisei que você fosse honesto comigo. E agora, mais do que nunca, preciso que você seja, mesmo que isso signifique compartilhar o que sente. O ar ao redor deles estava denso, carregado de emoções não ditas. Pedro hesitou, mas então se aproximou, como se estivesse diante de um precipício. A verdade é que eu estou confuso com tudo isso. Existe uma parte de mim que ainda luta para deixar para trás o que houve. O que sinto por você é real, mas e esse passado? Como podemos superá-lo? Sua vulnerabilidade era autêntica, as palavras carregadas de peso e significado. Pedro, o que conseguimos tem valor, mesmo que não tenhamos todas as respostas. Maria sentia que cada palavra que trocavam agora era um passo em direção a algo maior. Precisamos estar dispostos a enfrentar nossos medos, a trabalhar juntos para cicatrizar essas feridas. O olhar dele se suavizou, e havia um entendimento mútuo começando a se formar. No entanto, a angústia pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. E se não conseguirmos? Ele perguntou, quase como um sussurro. A incerteza estava ali, forte e palpável. Ela tocou a mão dele, o gesto simples transmitindo mais que palavras. E se não tentarmos? Sua voz era suave, mas firme. A vida é cheia de incertezas, mas o amor verdadeiro é construído enfrentando essas dificuldades. Não queremos olhar para trás um dia e nos dar conta de que deixamos o amor nos escapar. As palavras de Maria flutuaram no ar, reverberando entre eles como uma canção antiga. Ele a olhou, uma ideia começava a brilhar em seus olhos, transmitindo uma esperança renovada. Então vamos tentar, mesmo que isso signifique passar por momentos difíceis. Eu não quero desistir de você. Maria sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. O peso que sentia parecia dar lugar aos primeiros raios de esperança. Podemos usar nosso passado, não como um fardo, mas uma base para crescer. E o que mais está por vir pode ser iluminado por isso. A sensação de estar juntos, de avançar lado a lado, trouxe um conforto inesperado. Enquanto falavam, um novo grito surgiu novamente do festival, mas dessa vez não era pânico, eram os gritos de alegria da multidão. As luzes piscando ao longe pareciam acenar para eles, como se o festival estivesse celebrando não apenas o amor, mas a força de um novo começo. Você vai dançar comigo em nossa nova fase? Perguntou Pedro, tentando trazer um pouco de leveza ao momento. Maria não conseguiu evitar o sorriso que brotou de seus lábios. Claro, desde que não pisoteie os meus pés, ela brincou, sua risada ecoando como um chamado para a liberdade. Juntos eles saíram para o festival, cada passo um símbolo do que haviam superado e da nova jornada que estavam prontos para encarar. O brilho nos olhos de Maria refletia a luz da esperança, e estava decidida a não deixar que o passado aprendesse. Ali, sob as luzes do festival, cercados por risos e dança, Maria e Pedro perceberam que a vida continuava, e eles estavam prontos para escrever um novo capítulo, onde a confiança e o amor renasciam mais fortes do que nunca. Agora é sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, sua interação é essencial. Comente suas reações e teorias sobre o final, a sua voz é importante aqui. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apoie o canal e faça parte dessa jornada emocionante.